atividade física, ela tem um impacto aí na nossa atividade emocional e vice-versa. Então, por exemplo, se eu tô num dia muito tenso, tô indisposta, tô cansada, tô nervosa, tô super tensa, eu não vou treinar porque eu vou ficar mais cansada. Pelo contrário, se você tá num estágio fisiológico, emocional, né, muito deprimido ou muito tenso, enfim, qualquer coisa que esteja te deixando muito agitada, muito ansiosa, a melhor coisa que você pode fazer naquele momento por você é uma atividade física moderada. Então, por exemplo, o que eu falo atividade física moderada? Então eu posso fazer uma caminhada, eu posso, enfim, posso nadar, posso andar de bicicleta, posso bater um papo com uma amiga andando, posso fazer alguma atividade física que me tire daquele estágio, sabe? Que me tire daquela fisiologia de estar ansiosa, de estar brava, de estar nervosa. E a atividade física é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir fazer isso. É claro que a gente tem várias outras ferramentas, então eu posso, por exemplo, comer uma coisa muito gostosa, mas que talvez no outro dia eu me arrependa porque eu estava num estágio emocional que eu estava sem controle. Eu posso usar álcool, posso usar drogas, posso fazer diversas coisas que vão me tirar daquele estágio de tensão, mas que depois podem me causar um prejuízo muito maior. Então, uma das coisas que esse artigo inclusive falava era que a atividade física ela pode ser utilizada como uma terapia, né? Em dias que a gente tá nas piores situações. Então, ao invés de eu olhar pra ela e falar assim, hoje a última coisa que eu vou fazer é pisar na academia. Não vai pisar na academia, não precisa pisar na academia. Você pode fazer algum outro tipo de atividade que vai promover uma mudança fisiológica. Então, o que o artigo também citava, né? Que um dos males que a gente tem aí, infelizmente, né, no século XXI, é a ansiedade e a depressão. Então, assim, mais de 20% da população já teve algum episódio de ansiedade e depressão, né? E a gente confunde muito aí essa questão da ansiedade e da depressão como uma coisa crônica, né? A gente pode ter episódios e a gente pode, né, sair desses episódios de ansiedade e depressão e só 12% da população mundial, né, vai ter o que a gente fala aí da depressão e da ansiedade crônica, que é uma doença mesmo, que você precisa de tratamento, você precisa de remédios, tal, enfim. Você precisa de vários outros fatores para conseguir resolver. Mas a maioria a gente consegue resolver de uma maneira mais simples, né? E a atividade física, em todos os estudos, ela foi utilizada como ferramenta para a gente conseguir sair desses estágios. Então, eu sei que nós, mulheres principalmente, somos muito ansiosas, né? Então, se alguém às vezes falar só que vai ter um happy hour amanhã, a gente já começa a ficar ansiosa com que roupa que eu vou, o que vai acontecer, como que vai ser. A gente sofre muito por antecipação, né? E uma das formas da gente baixar, sair um pouco desse estágio de ansiedade, é você colocar uma atividade física moderada. Quando eu falo, gente, de atividade física moderada, não é que você necessariamente precisa se inscrever numa academia, que você precisa, enfim, fazer tudo aquilo que as pessoas acham que tem que fazer para você se exercitar. A gente pode se exercitar em casa, a gente pode fazer um mínimo de exercício, né? E quando eu falo mínimo de exercício, 5, 10 minutos, né? Não sei vocês, mas a minha avó falava muito, né? Tipo, calma, quando tá nervosa, respira fundo, né? E por que a gente fala esse termo quando a pessoa tá nervosa, né? Tipo, calma, respira. Porque quando você consegue organizar a sua respiração, né? Quando você consegue inspirar o oxigênio, deixar ele circular, né, no seu corpo e na sua mente, você consegue clarear as ideias, né? Você oxigena todo o seu sistema e a coisa começa a mudar a fisiologia, né? Tanto que às vezes a pessoa tá agitada, você fala, calma, respira, né? Tudo não é, respira. Porque, de fato, você organizar a respiração, né, você trazer esse trabalho aí cardiorrespiratório, isso aí faz uma mudança fisiológica de fato, tá? Então, querendo, eu tô ali 5 minutos fazendo uma caminhada e eu começo a melhorar minha respiração. Oi, Marli, boa tarde. Começo a melhorar minha respiração, começo a organizar organizar meu corpo aí em prol disso. E tudo vai mudando lá dentro, né? A nossa fisiologia inteira vai mudando. E como começa a mudar? Então eu tô ali, comecei a fazer uma caminhada, né? Comecei a aumentar a temperatura corporal. Então um dos pontos que o artigo já cita é a temperatura corporal. Qual que é a sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente entra embaixo daquela água quentinha do chuveiro, né? Aquela sensação de conforto, que gostoso, que delícia, né? Traz um conforto ali, traz um abraço, né? E quando a gente começa a fazer atividade física, a nossa temperatura começa a aumentar. Então isso aí já seria o primeiro ponto positivo da atividade física, quando você, por exemplo, quer sair de um estágio emocional, por exemplo, de raiva, ou enfim, de tristeza, da própria ansiedade, ou até de um estado de depressão, né?
enfim, alguma coisa que te deixou triste. Então a temperatura já é alguma coisa que vai deixar a gente confortável. Então você aumenta a temperatura, já começa a te tirar ali daquele estágio mais, né, que você tá meio tenso. Aí você continua ali fazendo sua caminhadinha, enfim, o exercício que você escolher, tá? Não tô defendendo nem, eu tô falando a caminhada porque é a coisa mais simples que a gente consegue fazer, né? Porque a gente praticamente anda o dia inteiro, é uma habilidade que todo mundo sabe fazer, não custa nada, é só você sair andando. Então é uma coisa que você pode fazer aí sem custo nenhum, a qualquer momento, que você não depende de ninguém, é só você sair andando. E aí, passado aí os 5 minutinhos que seu corpo já ganhou temperatura, você já se sentiu acolhido, a gente começa a ter a produção hormonal. E essa é a melhor parte, né? Porque quando você começa a dar essa entrada, essa oxigenação aí no seu organismo, né? Esse inspira tudo, você começa a organizar, você começa a mudar os seus pensamentos, exatamente. Então quando a gente tá triste, né? Então, sei lá, tô triste, sei lá. Ai, acabou minha barra de chocolate, fiquei triste. E aí eu tô ali pensando na barra de chocolate que não existe mais, que acabou, e eu tô naquele pensamento de tristeza. Quando eu começo a oxigenar tudo, a coisa começa a mudar, eu começo a pensar em outra coisa. Falar, mas, poxa, mas amanhã é outro dia, e amanhã eu posso comprar outra barra, e amanhã vai acontecer. E aí eu começo a mudar os meus pensamentos por conta do movimento, porque eu tô gerando uma mudança de estado fisiológico. Então eu tô ali parada, fixa num pensamento, eu começo a me movimentar, automaticamente, né, fisiologicamente, lógico, né, o corpo vai mudando o tipo de pensamento que está girando na sua cabeça. Então já falei da temperatura, já falei que a gente começa a ter uma mudança de pensamento quando a gente começa a se movimentar, e aí a gente começa a entrar na parte mais legal, que é a parte que começa a secretar alguns hormônios dentro da gente, começam a ter, de fato, assim, uma produção que vai gerar aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de euforia, aquela sensação de dever cumprido. Claro que, né, a gente tá falando aí que no início da atividade física a gente tem um débito de oxigênio. Então a gente começa a ficar um pouquinho mais ofegante, que é um pouquinho desconfortável. Só que essa sensação dura 3 minutos. E depois, quando tudo isso organiza, a gente só começa a ter a parte boa, né? Então a gente começa a ter, o artigo fala lá que tem a produção das aminas, né? Então a dopamina, a serotonina, são hormônios que começam a girar dentro do nosso organismo, que caem na nossa corrente sanguínea e a gente começa a se sentir melhor. Então isso é fisiológico. E se você for olhar aí todos os remédios para depressão, ansiedade, todos eles contêm exatamente os mesmos princípios ativos que esses hormônios, né, se propõem, que fazem no nosso organismo, só que você tem que pagar e é uma coisa industrializada. Então você está jogando mais química para dentro do seu organismo. Então uma forma de você estimular a produção de hormônios que vão te ajudar a sair desse estágio ruim, né, de maneira fácil, rápida e barata, é você se colocar em movimento, é você colocar o seu corpo para atividade física e aí você vai acabar girando essa fisiologia de uma maneira um pouquinho mais rápida. Então, vou falar um pouquinho aí do artigo que eu achei super interessante, né? Porque eles pegaram vários grupos, né? Tanto de homem quanto de mulheres, pegaram grupos de crianças, grupos de adulto e grupos de idosos, né? Então pegaram vários públicos, né? Como era um artigo de revisão, então o que o artigo de revisão faz? Ele pega vários artigos, né? Enfim, estipula lá um período, então artigos de 2010 a 2020, todos os artigos que falam alguma coisa relacionada à influência da atividade física na ajuda aí de mudança de estado emocional em diversas situações. Então teve lá um grupo que eles pegaram de pessoas que tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então as pessoas eram homens, né, e mulheres que tinham doença pulmonar. E aí o fato de já ter uma doença pulmonar crônica, né, ou seja, uma coisa que eles, né, vão ter pro resto da vida, eles já tinham um estado depressivo, ou seja, eu já não funciono mais da mesma forma, então acabava entrando num estado depressivo. E aí um grupo, eles faziam só o tratamento com os remédios, o outro grupo, eles faziam um tratamento com remédio, atividade física e psicólogo, e o outro grupo só com remédio e psicólogo. E, né, o grupo que fazia tratamento com remédio, psicólogo e atividade física foi o grupo que mais teve sucesso aí no combate dos sintomas de depressão e ansiedade decorrentes da doença.